TheCast no ar. Estamos começando mais um episódio do TheCast e numa semana diferenciada. Tá havendo aqui em Alagoas, em Maceió, um evento fantástico aí, o Tracto Show. E tá vindo gente convidadas e tudo mais. E o TheCast hoje está trazendo um convidado especial que veio para esse evento, mas nós também já o conhecemos antes. É que as agendas não vinham batendo e até que, enfim, aprove Deus. Chegou o dia e a hora. Está aqui com a gente Domingos Timóteo, com sua história de vida sensacional para nos contar. Domingos, bem-vindo ao nosso TheCast. Obrigado, Cabra, uma satisfação. Houve alguns desencontros de agenda, mas enfim, deu certo. É um prazer estar aqui batendo um papo contigo. Prazer é todo nosso, Timóteo. A gente quer ouvir um pouco da sua história. Você que tem essa característica aí nordestina. Eu gostei de ouvir ontem, quando eu liguei para você, estava no Viva Voz, você disse assim, boa noite, Cabra. Eu disse, esse é nordestino, esse é dos meus. Então, Domingos Timóteo, alagoano de maravilha. Hoje está em Canidé do São Francisco. Isso aí é a divisa Sergipe com Alagoas. Sergipe com Alagoas, mas diga-se de passagem, de Canidé do São Francisco para todo o Brasil. Exatamente. Não é isso? Domingos, a gente queria já começar o nosso episódio com o tema principal, que é exatamente a inovação da gastronomia, que é um nome até bonito, mas a gente quer isso bem desmistificado, bem detalhado. Como foi que surgiu essa ideia? Em que momento começou você trazer essa inovação e com o quê? Eu quero que você mesmo diga. Então, o ponto de partida, ele surge com a dificuldade. Até meus 9, 10 anos de idade, morando em Maravilha, na zona rural, a gente não tinha acesso nem ao básico, que é a energia elétrica. E se você não tem acesso à energia elétrica, imagine hoje um cenário, uma criança de 8, 10 anos de idade, Sim. sem celular, sem geladeira, sem um fogão elétrico, é o básico para a sobrevivência humana, vendo dos olhos de hoje. Mas eu percebo que nessa época foi a época de construção de quem eu sou hoje como profissional. A gente tinha o fogão de lenha, que era onde cozinhava, Sim. e o dia a dia, desde muito pequeno, eu e meus irmãos, é o tradicional na região, a gente trabalhava na roça. Então, durante o inverno, a gente plantava milho, feijão, abóbora, melancia, e durante a seca, a única coisa que brotava era a palma. Isso, que é uma das cactáceas que eu utilizo na gastronomia. E eu comecei a observar que, vendo minha avó cozinhando, vendo que a gente colhia da roça, a palma era o único alimento que a gente conseguia produzir durante a seca. Podia ter 3, 4 anos de seca, a gente tinha produção de palma. O restante não, milho, feijão, se desse uma seca, por pequena que fosse, já perdia a lavoura toda. E aí, picando palma para as vacas no dia a dia, eu comecei a observar a forma que a vaca comia a palma. Da forma prazerosa que ela comia, descia aquela babinha da palma no canto da boca. E eu comecei a provar a palma e vi que não era ruim. E aquela coisa, curiosidade de criança, eu ficava me perguntando, a vaca come a palma, é a única coisa que a gente tem produção o ano inteiro. E eu vou tomar o leite da vaca e não morro. Por que eu não vou comer a palma? Caramba. Então, provei a palma, vi que não morri e comecei a brincar com a palma na cozinha da minha avó. Principalmente quando a cozinha lá no fogão de lenha estava livre, misturava a palma com coco. A primeira receita que eu fiz foi uma cocada de palma picadinha com coco. E a partir daí comecei a mexer, comecei a brincar. Minha avó sempre puxava para ajudar ela na cozinha. Comecei a criar minhas próprias receitas. E a falta de influência externa que a gente tem hoje do celular, da internet, me fazia ter o dia, quando eu estava na roça, estava livre para brincar na cozinha. E aí fui criando várias receitas, muitas não davam certo, porque hoje eu percebo que o cacto ele tem vários segredos. Mas naquela época eu usava de qualquer jeito. Você fala, Domingos, cactus e fala palma. A palma é o mesmo que o cactus? Isso. O cacto, na verdade, é uma família. A família das cactáceas. A palma é uma das espécies, mas eu utilizo várias. Nós temos hoje, por exemplo, nativo da caatinga, que são únicos no mundo, o xique-xique, o mandacaru, o quipá rasteiro, são espécies que só existem aqui no Brasil, só no Nordeste. Então a gente tem que valorizar cada vez mais isso. Eu fico contente em você falar assim, porque tem um público jovem que está chegando aí, né? Eu lembrei até do meu filho Matheus, que de fato, por exemplo, ele nem conhece. Assim, ele tem a noção e tal. Então, para nós que já percorremos, visitamos, minha família também, eu cresci vendo meus avós ele cultivava, ele plantava também, ele era da roça. Então eu cresci vendo, mas muita gente está chegando agora
fica perguntando o que é palma, né? O que é Exato. cactus. É por isso que eu te fiz essa pergunta para Exato. você. É importante falar que dessas espécies que eu utilizo, a única que não é nativa do Brasil é justamente a palma. Só que o Brasil chegou a ser um dos maiores produtores de palma do mundo. Porque o solo, o clima, acabou que é ideal para a produção da palma. Mas a palma ela é nativa do México e ela foi trazida para Alagoas por Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia, assim, que é um cara que eu admiro muito, a visão Sim. empreendedora dele. Ele transformou ali o sertão divisa de Sergipe com Alagoas e a Sim. palma ele trouxe para usar uma praga que se espalha nela, estava se espalhando no México na época, e essa praga ela tem uma coloração avermelhada, então ele usava para atingir os tecidos na fábrica da pele na época. Entendi. Foi bom você citar. Delmiro Gouveia leva o nome de uma cidade aqui no estado de Alagoas, cidade inclusive próspera, né? Exato. É de um cara visionário que fez esse trato aí, essa grandeza de trazer. Então, Domingos, me fala um pouco dessa história tua na tua infância, né? Porque, como você bem colocou, tu nasceu numa cidade maravilha, e não margeava os rios, não tinha água, dificuldade tremenda. Exato. Lá quando a seca batia era brava, viu? Então eram léguas que tinham que andar de carro de boi para pegar aqueles tambor de água que chamavam na época de plástico. Então, geralmente, a única água que a gente tinha para beber era essa água salobra. E, assim, quando tinha, na verdade, né? Então, eu tinha que escolher qual dia da semana que vai tomar banho. Já pensou? Não dava para tomar banho todo dia. Tu saiu de Maravilha para Canidé com que idade, mais ou menos? Na pré-adolescência. Tá. Pré-adolescência eu mudei, mas antes de mudar eu já vendia cocada e bolo no intervalo das aulas. Tá. Então, assim, meu primeiro caminho empreendedor foi vendendo cocada no intervalo das aulas. Mas quantos irmãos tu tem? Sou eu e mais 4. Você mais 4. Isso. E aí comecei a vender cocada. Com ali 9 para 10 anos de idade, chegou energia elétrica, ali na Luz para Todos. Quando chegou energia elétrica, um ano depois, meus pais compraram uma TV e eu assisti Ana Maria Braga pela primeira vez. Era o único canal que pegava, era o canal da Gazeta de Alagoas. Assisti Ana Maria, a primeira vez que eu assisti, eu falei, um dia eu vou no programa dessa mulher. Esse programa vai transformar a minha vida. E coloquei isso na cabeça. E a partir daí, toda vez que eu saía para vender cocada na rua, eu falava, aproveite para provar a cocada que eu vou fazer no programa da Ana Maria. E aí passei dos 10 anos, velho. sempre fazia propaganda. Eu acho que a propaganda é a alma do negócio, né? Sim. Então, sim. eu antecipava. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia, então já estava fazendo a propaganda antecipada e funcionava. E funcionava. Funcionava. E, gente, você que está nos assistindo, inclusive estamos ao vivo no TheCast, né? Você que está nos assistindo pode, inclusive, encaminhar esse episódio para mais pessoas, para os amigos e tudo mais, porque a história do Domingos é uma história realmente inspiradora. E essa ideia que ele está falando aqui, de aos 10 anos, né, já pensar isso aí, e isso aconteceu. E no decorrer da sua fala, você vai tratar disso aí, né? Daqui a pouco eu quero falar do seu livro, que aqui está, né? Mas fala da sequência. Você já vendia cocada pensando assim, isso. Mudou, nesse caso, foi para Canidé. E já em Canidé, aí foi quando você fez essas descobertas de começar a provar na cozinha da sua avó. A cozinha da sua avó era em Canidé ou era em Maravilha? Eu comecei ainda em Maravilha. Ah, tá. Aí mudamos para Canidé e continuei testando. Continuei vendendo cocada na rua, continuei vendendo bolos na escola. E isso foi dos 10 anos até os 17 anos. E aí, com o passar do tempo, lendo mais livros, tendo acesso àquelas revistas de gastronomia, eu fui... A cozinha ela foi evoluindo, né? Então, partindo da cocada para um ceviche de cacto, por exemplo, no decorrer dos anos. Então, primeiro de cacto que você fez foi a cocada. Isso, a cocada, aí vem a geleia, vem o doce. Isso. Boa. Inclusive, mais à frente eu vou falar da nossa startup, a Rei do Cacto, que tem uma linha de produtos fantástica, que em breve todo o Brasil vai poder conhecer e provar. Muito bom, cara, muito bom. Parabéns. E assim, tá bem encaminhado, né? Inclusive, vale a pena registrar. Você está fazendo uma exposição hoje aqui no evento. Isso, que teremos. No Tracto. Então, eu estou aqui com a minha equipe. Boa. A Malu e a Helena estão aqui. Temos plateia hoje aqui no nosso TheCast aqui. Temos plateia, então estamos bem acompanhados. E além das meninas, tem os outros 2 meninos que fazem parte da nossa equipe também, que já estão lá no Tracto montando o nosso stand. Boa. Mandar um abraço. Juninho e o Igor. Boa. Então, Domingos, me fala mais. Você, nesse caso aí, já começou com essa gastronomia inovadora, com a cocada, com a geleia e tal. E em que momento, assim,
você deu um primeiro grande impulso, né? Eu ouvi falar sobre a história do Festival do Quiabo e da Goiaba. Isso me interessou, porque assim, a cultura gastronômica é uma coisa impressionante, né? E ela traz sempre algumas novidades, e algumas novidades mesmo que são esperadas, né? É meio que feita a surpresa de uva, né? A gente Exato. já sabe o que tem dentro. No teu caso, não foi, né? Assim, foi uma coisa diferente, né? Como foi essa história do Festival do Quiabo e da Goiaba? Então, eu costumo dizer que eu não fui descoberto, eu me mostrei. E isso fica muito evidente naquela época do Festival do Quiabo e da Goiaba. Era um festival que o estado todo comemorava. Uma das maiores festas de Sergipe, e era comemorado justamente as grandes colheitas de quiabo e de goiaba em Canindé de São Francisco, que é um grande produtor, inclusive um dos maiores do Brasil. E resolvi participar com 16 anos de idade, me inscrevi para concorrer com vários restaurantes melhores da cidade. E só que a minha ideia era, eu vou vencer o concurso, sempre tinha algum programa de TV cobrindo o festival, eu falei, vai ter algum programa ali da Globo, da afiliada, e vai chegar até Ana Maria Braga a minha receita. Coloquei isso na cabeça e criei uma lasanha de quiabo. Ô Domingos, você já imaginava onde você podia chegar? Você estava provocando aquela... Exatamente. Sim. Então, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu já imagino o pós. Então, Boa. 2 anos depois, 3 anos. Então, fui para o concurso na certeza de que eu iria ganhar. E aí, chegando lá, eu vi que as receitas, de modo geral, dos restaurantes era muito o básico, coisas... E aí, cheguei com uma lasanha de quiabo e tipo uma surpresinha de uva, realmente. Uma massa de goiaba por fora e dentro tinha um doce de corte feito de mandacaru. E aí, quando eu cheguei, foi unanimidade de votos. Venci os 2 concursos, do quiabo e da goiaba. E aí eu esperava uma repercussão grande. Eu falei, não, vai ter algum programa aqui. Nesse ano, como estava numa crise política no estado, não foi nenhum. No máximo, me rendeu 15 curtidas no Facebook. Eu não tinha internet em casa, mas uma semana depois fui na Lan House, criei um e-mail de uma assessoria e mandei a minha história para alguns jornais. 2 dias depois estava no jornal impresso, em um site, um portal do estado, que chegou à TV Record, e aí foi o primeiro grande salto, que foi a participação no programa Domingo Espetacular. Opa, então vê só, na linha do tempo. Primeiro você teve aí o Festival do Quiabo da Goiaba, e aí você bateu a sua meta, né? Exato. E ele te conduziu ao Domingo Espetacular. Exatamente. E como assim, foi lá no Domingo Espetacular? o Domingo Espetacular, ele veio até Canindé de São Francisco para mostrar onde que eu tirava o cacto, como eu preparava as receitas, mostrar o básico, que era o menino criando receita com cacto. Então, a grande descoberta da época. E aí, quando o Domingo Espetacular foi ao ar, mostrando, indo em loco lá no meio do mato, tirando, começou a vir diversos programas de TV, local, nacional e principalmente festivais de gastronomia. Eu lembro que na época chegou até o Jefferson Rueda com o Festival Fartura, que hoje está em 7º lugar entre os melhores do mundo. Ele foi lá em casa em 2013 para conhecer como que era tirado o cacto, todo o processo. Isso foi marcante para a sua vida? Sim, extremamente marcante. Apesar de na época eu não conhecer, eu não sabia quem era Jefferson Rueda. Impressionante, assim, sou fã dele hoje, conheço a história. Mas naquela época eu não conhecia e já era um grande chefe, né? A referência que é hoje. Tá, e depois do Domingo Espetacular? Nesse caso aí... Isso, aí depois porque as portas abrem portas. Exato. Uma porta vai abrindo outra. O Domingo Espetacular, ele abriu todas as portas, na verdade. Então começou a vir TV Escola, TV Gazeta, Canção Nova. Eu fui de programa de comédia, esporte a programa religioso, levando a história do menino que cozinha cacto, preparando receitas, contando, porque eu acredito que é uma coisa que eu levo sempre nas oficinas e nas palestras, é mostrar que é algo que é possível. Independente se você mora no sertão ou no litoral, sempre existem dificuldades. A dificuldade de uma periferia da capital, ela não é diferente de uma dificuldade no sertão, no interior do estado. Mas a nossa percepção à frente a essa dificuldade é o que vai determinar onde a gente vai chegar. E eu sempre coloquei na minha cabeça que por maior que fosse a dificuldade, eu ia conseguir superar. Algumas em um dia, outras em 1 ano, em 2 anos, Sim. Mas ela era possível de alcançar qualquer sonho. E o caso da Ana Maria Braga, que com 10 anos, Sim. Eu coloquei na minha cabeça que eu iria, e com 16 anos eu estava gravando o programa da Ana Maria lá em Canindé de São Francisco. E ainda no gancho da história da lasanha de quiabo e da cocactus, que era a cocada de cactus. Cocactus. Exato. Boa. Então eu lembro que início de 2014... foi gravado, eu tinha 16 anos ainda, mas foi exibido já tinha 17.
Então, com 17 anos, uma diferença ali de 7 anos, batalhando e acreditando que era possível, eu estava lá ao vivo no programa da Ana Maria Braga, cozinhando cacto para ela. E a partir daí, foi o selo de qualidade, né? Eu costumo dizer que existe o antes e o pós Ana Maria Braga. Eu vou explorar um pouco mais ainda a tua estadia, esse teu momento ímpar na Ana Maria Braga. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta a fazer. Timóteo, tu hoje é um homem de 25 anos, um cara jovem pra caramba, e tem essa trajetória. E no decorrer desse tempo, você estava focado nesse sonho, mas e os estudos? Como é que você fez aí? Você continuou estudando e tal? Então, O que é que você... após Ana Maria Braga, eu dei início ao curso de gastronomia. E aí quase concluí, ficaram faltando algumas matérias. Certo. Dei uma pausa para dar continuidade às minhas pesquisas com o cacto, que eu acho importante. Durante esse tempo eu recebi vários convites para ir trabalhar em restaurantes em São Paulo, em Minas Gerais principalmente, e eu sempre disse não, porque ir para um restaurante desses, me adequar a uma outra cozinha, uma cozinha convencional, que é importante, concordo, mas que tiraria o meu foco do meu trabalho, que é algo único. Se você colocar no Google hoje comida à base de cacto, a principal referência que vai aparecer é Timóteo Domingos. E o meu trabalho hoje é visto como uma das principais referências da América Latina, colocando o cacto como produto de alta gastronomia, que pode estar numa cozinha do interior e no principal restaurante de uma grande capital. Então, essa pausa foi justamente para pegar todo o meu conhecimento, agrupar e transformar em um conteúdo técnico, que foi o que aconteceu com o livro. O livro, ele é o resultado dessa pausa, desse foco. E aí, após todo esse processo, aí eu volto agora para a faculdade para concluir essas matérias que eu concluí esse ano, o curso de gastronomia. Eu não vou deixar de graça e não vou deixar de aproveitar a oportunidade para fazer menção realmente ao seu livro. Olha aqui o livro do Timóteo Domingos, né? Subsistência, a natureza, o alimento e a seca. Realmente, me fala um pouco, você já até começou, Timóteo, falar sobre essa ideia, assim, como você deu o primeiro passo para escrever o seu livro, que hoje aqui está? O primeiro passo foi fugindo da roça para ir para a biblioteca da escola. Ali na pré-adolescência, puxando para a adolescência, a gente trabalhava na roça, eu e meus irmãos, e eu não gostava. Eu nunca gostei de trabalhar na roça e eu vou te explicar o porquê. No sertão, o sol é muito quente. E é muito difícil você ter 2, 3 anos de lavoura farta, por conta da seca. Então, na maioria das vezes, a gente passava o inverno todo trabalhando para no final não colher nada porque faltou chuva. E eu ficava indignado com aquilo. O que é que eu fazia? Eu sempre dizia aos meus pais que tinha trabalho da escola para fazer e saía de casa e ficava a tarde inteira trancado na biblioteca lendo. Isso para não ficar na roça trabalhando. E aí vale lembrar que nessa época a gente andava léguas a pé para pegar um caminhão pau de arara para ir até a cidade estudar. Então era uma dificuldade absurda. E o resultado do livro é justamente essa curiosidade de gostar de ler, que era uma coisa muito difícil na época. Meus irmãos, por exemplo, não gostavam. Então eu fugia para a biblioteca e isso me inspirou. Eu acredito hoje que escrever, transformar o meu conteúdo em livros é a melhor forma de perpetuar isso. De fazer com que chegue até as pessoas. Você mostrar um conteúdo atual em um livro que é tido como algo antigo, ultrapassado, é mostrar que é possível você transformar a vida das pessoas indo para o básico que é a leitura, estimular. Quem gosta do livro vai comprar o livro impresso, quem não gosta vai baixar o e-book, mas ela vai ter acesso a essa informação. Sim. E ter isso como lançamento, com o selo da Biblioteca Nacional, mostra que o conteúdo realmente é relevante. Muito relevante, muito relevante. Eu fiquei curioso com essa foto aqui. Isso, essa foto foi no interior, lá de Alagoas. Então aí tem vários... Foto interessante. Tem vários pontos aí representados. O primeiro dele é a realidade do sertão, que até hoje ainda é muito presente, que é a Casa de Taipa. Sim. E aí traz algo que eu gosto muito, que é o forró de pé de serra. Você está aqui nessa foto? Tô eu aqui. Opa! Então ele traz o forró de pé de serra, ele traz as comunidades do sertão e alguns desses aí que são agricultores que cultivam cacto, porque eu não pego o cacto da mata nativa e faço receitas. A gente tem técnicas específicas para colher o cacto de forma que não agrida o meio ambiente, pelo contrário, estimule a conservação. E a gente tem hoje técnicas de cultivo específica de espécie de cacto voltada para a alimentação humana, coisa inédita no mundo.
Então, o xique-xique, o mandacaru, ele nasce na mata nativa, nasce. Mas o nosso objetivo não é estimular que as pessoas vá para o meio do mato, comecem a derrubar e fazer comida. É estimular que elas, se possível, peguem na mata nativa, mas com a técnica adequada, que aquele cacto continue crescendo e se desenvolvendo. Boa, a preservação. Preservação, extremamente importante. Principalmente quando a gente fala de um bioma que é exclusivamente brasileiro, que é o terceiro maior do país, a Caatinga. Certo. É o terceiro maior do país e, infelizmente, não existem leis básicas de preservação voltadas para ela. É importante a discussão que existe atualmente da Amazônia, da Mata Atlântica, Sim. mas eu moro na Caatinga. Sim, então, eu tenho que apoiar essas discussões de outros biomas, mas eu tenho que relembrar que a Caatinga também é relevante para o Brasil. Sim. Que a mata nativa que tem lá, ela é essencial. Infelizmente, hoje, ou felizmente, talvez, a maior base de pesquisa medicinal da Caatinga é feita por pesquisadores europeus. Então, falta esse estímulo da população e também o incentivo público para a preservação e para a pesquisa sobre a Caatinga. Penso eu que você está sendo um baluarte nesse tema, porque a Caatinga, historicamente, foi vista sempre como um produto... Exato. Sem valor. Sem valor, né? exato. Tipo assim, alimento para o animal que está na seca. Né? Quando se fala do sertão, de modo geral, sempre se fala da seca. A associação é automática. E aí, vale lembrar uma coisa importante que eu falo, inclusive, no trecho do livro. As pessoas colocam muito em destaque, principalmente os governos ali na grande seca, que foi a seca de 70. Sim. A seca de 70 ficou marcada com os governos, principalmente o governo de Alagoas na época e o governo nacional, com a foto de um menino desnutrido comendo uma folha de palma seca. Essa foto ela é memorável. E aí teve um governador da época que explorou muito isso. E aí eu ressalto a importância do seguinte: o grande problema do sertão nunca foi a fome. Nunca foi. O alimento, você só consegue produzir comida se você tiver acesso à água. Então o problema do sertão não é comida, falta de comida. O problema do sertão é falta de água. Se você tem água, você consegue produzir tudo. Então, o ponto de partida para a gente acabar com esse índice de desnutrição que existe no Nordeste, de miserabilidade, que é tanto discutido, não é levar a cesta básica. É importante que se leve, mas é um paliativo. Entendi. O mais importante nós estamos em um período agora que as cidades do sertão estão ficando todas alagadas de tanta chuva. Mas daqui a 6 meses, no máximo, se parar de chover, vão estar todas sofrendo com falta de água. Por quê? Por falta de política pública para armazenamento dessa água. Se houvesse uma política eficaz, porque assim, cisterna, por exemplo, é paliativo. Mas se houvesse uma medida eficaz, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente teria água armazenada para a produção de lavoura, para a produção do que quer que seja. Mas a gente teria. E aí, enfatizo mais uma vez, o problema não é a falta de comida, é a falta de água. E, infelizmente, da forma que a gente está andando, eu acho muito difícil que esse ano, daqui a 4 anos ou daqui a 10 anos, de fato apareça um governo com uma visão de transformação de política eficaz. Não tem. No cenário que a gente tem hoje, se for pesquisar, é sempre muito sugestões paliativas. Sugestões paliativas. Exato. A cisterna é uma. Exato. Eu vou matar a minha fome hoje e amanhã. Então, falar de gastronomia, independente do cenário que seja, se é de cacto ou se é de caviar, é falar de subsistência. De subsistência, é verdade. Entendeu? Interessante, Timóteo, que você fala de um tema, no caso aí, que tem essa referência da seca, do sertão, e que é um negócio recorrente de tantos anos, né? Exatamente. Você falando desse cenário e eu vendo essa foto aqui, eu até perguntei se você estava na foto, porque me veio a lembrança tanto as imagens dos anos 80, exatamente, né, e tal, que eu nem pensei que fosse tão atual assim. E a sua vida mesmo, né? Com essa realidade, embora, graças a Deus, com essa virada de chave que vem acontecendo, mas é muito recente. Você está falando de uma criança que fazia cocada de cactos e que estava lutando pela sobrevivência em 2013. É agora, exato, né? Então, tudo muito novo. Imagina o passado, como já foi tão mais complicado. E isso que você falou aí é um registro que vale a pena ressaltar de que
caramba, onde estão, né, as políticas públicas que em pleno 2022 estamos ainda nessa coisa, né, se arrastando e tal. E aí é preciso, sim, aparecer mentes diferenciadas, pessoas que comecem a pensar e influenciar o processo. Você pode não ser a pessoa que vai resolver o problema, mas vai dar uma contribuição, como outros nomes, outras pessoas boas também estão dando, não é isso? Exato. Eu ouvia muitas vezes algumas pessoas falar no início, quando eu comecei a aparecer nos programas, que você está indo para os programas para dizer que nordestino come cacto e tal. Assim como em muitos períodos, outras pessoas iam falar da seca. E sempre há uma crítica muito grande em cima disso. Mas eu acredito que a melhor forma de resolver um problema é expondo. Principalmente em um problema coletivo. Gostei de ouvir. A melhor forma de resolver o problema é expondo. Exato. E é verdade. Porque toda vez que ele fica escondido, quem vai resolver? Exato. Todo mundo sabe que o problema do sertão é a falta de água, mas ninguém resolve, ninguém fala. Então tem que ser falado. Enquanto a gente está conversando aqui, tem alguma comunidade que a pessoa não tem água potável para beber, vai beber água salubre do barreiro, que a vaca bebe, que o cavalo bebe. Isso é uma realidade de agora, não é realidade de 10 anos ou de 50 anos atrás. Isso é hoje. Então a gente fala de um Brasil muitas vezes que as pessoas imaginam, isso não existe mais há 30, 40 anos. Não, isso existe agora. É uma realidade nossa. E não existe diferença de uma periferia de uma capital para o sertão. Apesar de estar mais próximo das políticas públicas, das pessoas que resolvem, o problema é diferente, mas em proporções iguais. A gravidade... Exato. Não adianta você morar numa capital, em uma periferia, que você não consegue pagar água. Você tem acesso, mas você não tem dinheiro para pagar. Então é como se você estivesse no sertão sem água. Se você for analisar a proporção da história. Quando remete à pobreza, né? Exato. Falta de condição. Então é isso. O solo do sertão ele é super fértil. Se tiver água, a gente consegue produzir de morango, a uva, a feijão. Entendeu? E milho. Domingos, você nessa sua trajetória de quando você começou, né, com a ideia em diante, é óbvio que a vida vai mudando, né? Vai trazendo novas, como você até colocou, de alguns eventos. Mas fala um pouco para a gente dos seus relacionamentos internos, lá na cidade, com a família, foi crescendo. Como foi essa mudança de uma criança anônima, né, desconhecida, passando a ficar tão conhecida? Isso na tua mente, como professor, veio como um poder que subiu a cabeça? Como é a sua relação com as pessoas depois disso? Então, a minha relação ela continua igual. Eu até brinco com as meninas que não tem diferença. Ana Maria Braga, por exemplo. Em um dia eu estava ao vivo no programa da Ana Maria Braga, no outro dia eu estava vendendo cocada, eu estava na minha rua brincando e conversando com as pessoas. Ir no programa de TV não muda em nada minhas relações interpessoais. Então, vai mudar na proporção do meu trabalho, de como eu vou lidar com aquela nova realidade, de como eu vou transformar aquilo em capital, que é importante, como eu vou fazer com que a minha imagem ela traga um retorno, mas em relação a subir para a cabeça, nunca subiu. Porque vai muito do objetivo. Então, eu tinha um foco. Naquela época, eu queria ir na Ana Maria Braga, porque eu acreditava que a visibilidade e o crivo dela de falar que a minha comida era boa ia transformar, ia fazer com que as pessoas acreditassem que a minha comida era boa e começassem a pagar por aquilo. E de fato aconteceu. Depois da Ana Maria, comecei a fazer palestras onde eu recebia para ensinar a comida de cacto, para falar sobre o cacto. Eu dei início ao meu curso de gastronomia, eu lancei livros. Então, os objetivos não era a visibilidade, era o produto que eu queria lançar. Assim como outros programas que vieram, como o Danilo Gentili, que deu uma impulsionada gigantesca. Fala um pouco do Danilo Gentili, como foi do conhecimento que você teve para que pudesse ir até você ter ido. Então, o Danilo Gentili, ele surgiu justamente dessas relações de bastidores, que eu nunca deixei subir para a cabeça. Então, eu fui convidado para fazer uma propaganda, onde nessa propaganda a produtora não tinha recurso para cachê, só para os custeios da propaganda. E eles perguntaram se eu estava disposto a fazer. E eu falei que sim. E aí fiz a propaganda e, em contrapartida, eles me perguntaram qual programa de TV que eu gostaria de participar, para ver se eles tinham ali no leque de contato deles para me colocar. E foi justamente um deles, o Danilo Gentili. Um dos programas que eu gostaria de ir é o Danilo Gentili. Cerca de um mês depois,
eles fizeram contato com o diretor e aí agendaram e eu acabei indo gravar. Então são essas relações internas que muitas vezes valem a pena e que eu privo muito por isso. Eu acho que é importante esse contato de ir no programa e não só conversar com o apresentador no estúdio, mas de bater um papo com os produtores, de entender como que eles encontraram a minha história para me convidar para o programa, é importante. Eu vou ousar aqui e dizer que melhor do que o Danilo Gentili é o TheCast, que você aqui hoje. Se o Danilo Gentili ouvisse, né, ou ouvir, ele vai ficar assim, mas tu acha que ele vai dar a mínima? Quem é? Mas é aquela história da valorização, né? Exato. O Domingo se valorizou, né, numa terra assim, né, esquecida, porque naquela ocasião, e hoje, graças a Deus, tem tido essa notoriedade. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou dizendo que o TheCast é melhor do que o De Noite. Exato. Tem que valorizar o nosso produto. E aí, Cada um que se valoriza, né? Vale salientar que no começo do meu trabalho, muita gente não queria provar minha comida porque dizia que era comida de vaca. Cara, realmente é uma pergunta a ser feita. É o desafio seu em convencer. Até porque eu, conversando com algumas pessoas, eu disse, não, vou receber um cara que ele está fazendo uns pratos aí, diz que é muito delicioso, com cactos, né? Com palma, tá? Pessoal, oxe, essa vai logo na cara, né? Exato. Será que, né? Então, assim, como foi o Domingos Timóteo convencendo as pessoas, as primeiras vezes, de que prova isso aqui para ver se é bom? A omissão. Muitas vezes eu fazia um prato, vou dar um exemplo de uma que eu fiz lá no início, uma moqueca de palma. Ninguém queria comer porque dizia que era comer. Não sou vaca para comer palma. E aí o que é que eu fiz? Fiz uma moqueca de tilápia, bati a palma com leite de coco e não falei para ninguém que tinha palma. Elas comeram e acharam deliciosa. Caramba! Então era a mesma moqueca de palma, só que a palma não estava em pedaços, ela estava batida no molho. Então, no início, as pessoas mais próximas, fui quebrando com a omissão. Eu fazia e não dizia o que tinha. Hoje em dia eu faço questão de falar e de mostrar. E quando as pessoas provam, elas percebem que não é algo de outro mundo. É um sabor que lembra alguma coisa e que é gostoso. E, acima de tudo, extremamente nutritivo. Sim, a palma é um dos alimentos mais completos do mundo. E o mandacaru, aí parte para o mandacaru, vem vitaminas do complexo B, que é essencial para a nossa saúde. Eu quero falar sobre isso, eu quero ouvir falar sobre isso. Você falou da família dos cactáceos, isso, né? E aí você falou das principais espécies. E aí, relaciona pela ordem aí, o principal, mandacaru seria uma das famílias? Isso, mandacaru, então, a família de modo geral são as cactáceas, aí vem as espécies dentro dessa família. Mandacaru, xique-xique. Mandacaru é a mais conhecida. É a mais conhecida, a mais popular da música de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, exato. Mandacaru, quando o fulo era na cerca, exato. Né? E de fato, ela faz analogia à realidade do sertão, porque quando a cactácea, o mandacaru, ele sente a proximidade da chuva, ele começa a brotar as flores. Isso é uma realidade, não é né? uma mitologia ali da música. Não é só da música, não. Exato, e tem mandacaru, xique-xique, quiparrasteiro, facheiro. Só de palma existe mais de 10 variações diferentes. E aí cada uma tem um fruto com a coloração, uma flor com a coloração diferente, com nutrientes diferentes. É fantástico, é um mundo muito vasto. Me diga uma coisa, então, dessas 10, você falou de uns 10 tipos diferentes. Pela ordem, qual é a principal utilizada por você? Então, levando em consideração a proporção de cultivo, a possibilidade de geração de renda para os agricultores, é a palma. A palma, no sistema de cultivo que eu criei, eu consigo ter colheitas frequentes da mesma árvore a cada 3 meses. Então, a palma é a primeira? A palma. A palma é aquela que é espinhenta, não? Que a tem palma, espinho. ela tem um pelo pequeno. É a que é utilizada para alimentação da vaca. Parece uma orelha do Mickey. Ah, tá. É isso mesmo. Então, a palma... Opa, Esse é o xique-xique. Que bom, rapaz. Olha aí o nosso técnico, rapaz. Esse o cara é o xique-xique. Coloca aí, por favor. Assim, perfeito para receitas, pratos crus, por exemplo. O xique-xique é aquele mais espinhento. Dá um zoom naquele mais espinhento. Todos eles são xique-xique aqui. Ah, tá. Então, ceviche, por exemplo. Ah, esse é o xique-xique. Ceviche, que utiliza ele cru, é perfeito com xique-xique. Só para eu dar uma olhada para esse aqui é o xique-xique e você tem o mandacaru também. Mandacaru. Isso. Tem como colocar o mandacaru? O nosso técnico aí, ó. Esse é o mandacaru. Esse é o mandacaru. Flores belíssimas. Pronto, ele vai fazer ali uma arte e vai salvar para a gente colocar aí, boa. Esse é o que dá umas flores, né? Isso, as flores são lindas.
O Palma mesmo, esse aqui, Esse é esse é, a o Palma, conhecido, esse é o essa é a conhecido. Palma. Esse eu parti lá Essa é a quando mais eu era usada. vivo. Pronto, coloca essa imagem aí de cheia pra gente. Boa. Esse é o mais comum? É o mais comum. O Brasil chegou a ter a maior extensão territorial de palma do mundo ali entre 2013 e 2014. Esse aí não foi o que o Delmiro trouxe, não. Foi o que o Delmiro Gouveia trouxe. Então, existem várias espécies diferentes de cactos. Quando o Delmiro trouxe para o Brasil, que ele trouxe do México, o objetivo dele era espalhar a cochonilha de carmim para usar a praga para atingir o tecido da fábrica da pedra. E ele dá uma qualidade assim, absurda no tecido, um brilho, uma pigmentação que traz um brilho incrível para o tecido. Mas o que aconteceu? Começou a cultivar a palma para explorar a cochonilha de carmim, percebeu-se que as vacas estavam comendo a palma. Então, os agricultores plantavam a palma, a adaptação do consumo da vaca, o aumento da produção de leite, a adaptação com a seca, veio o incentivo governamental nessa época, que aí partiu já do interesse dos governos em estimular os plantios de palma para a alimentação do gado. Porque a gente tem bacias leiteiras incríveis aqui no interior de Alagoas. Sim, sim. Então, para quebrar um pouco o cultivo do capim ou a baixa produção de leite, começou-se a cultivar a palma para alimentação animal. Por isso que no Brasil, tradicionalmente, a palma é vista como alimento do gado. Sim, mas você associa logo. Exato. Se a gente for buscar a origem da palma no México, ela é um alimento exclusivo da alimentação humana. No México, a palma, que eles conhecem como nopal, é como se fosse o cuscuz para o nordestino. É o básico. Então, eles consomem palma com tudo. Taco, com ovos mexidos, em tudo. No básico do dia a dia, tem folha de palma picada. Na ocasião, Domingos, que você começou teve essa ideia, você já conhecia essa questão? Você tinha estudado? Não. Eu não tinha acesso nem à internet, então não sabia nada. Rapaz, aí onde está acho que o divisor de água, né? É você, porque assim, agora você falando, a gente até pode imaginar disso, não, ele estudou tudo, então ele trouxe... Exato, não, esse conhecimento ele veio bem depois. Bem depois. Exato. E aí, vale salientar que assim, além da palma, chique-chique, o mandacaru, quipa-rasteiro, são coisas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Pronto. Então entendi. é único. Então é único. Então, nesse caso, principalmente para esses itens aí que você falou, foi inédito contigo. Exato, não existe precedente. Não existe precedente. Exato. Aí você falou de 10, você falou o número 1 é a palma. Né? Isso. A palma existe mais de 10 variações só dela. Tá. Tem a palma redonda, a orelha de onça, a gigante. Aquela da orelha do Mickey que você falou é a. É a palma. É a palma redonda, conhecida palma redonda, tá, entendi. Então, a palma redonda é a número 1? É a número 1. A segunda? Tem a palma miúda, que é conhecida também como palma doce. Ela tem um sabor mais suave. Então, saladas principalmente, crua. Essa maior, ela já fica mais interessante em pratos que vão para a cocção, que vão para o fogo. Então, uma carne de panela ali com a palma picadinha, ela vai ficar muito saborosa. O aligô, que é um prato muito conhecido, que tem ali uma textura estica, que parece um chiclete, a gente consegue utilizar fazendo com a palma redonda, com sabor mais apurado. Se a gente quer uma receita crua, mais suave, então a gente vai para o chique-chique. Então, se eu quero, por exemplo, quero fazer um suco, quero fazer uma geleia mais cítrica, então eu vou para o fruto do quipa-rasteiro. Por aí vai. Domingos, você tem um conhecimento sensacional, você é muito bom no que está falando aí, no que você vende, na ideia que você passa. Me fala uma coisa, hoje você tem já praticamente o curso de gastronomia, né? Isso. E, obviamente, você pesquisa, fica lendo, estudando, por isso que você também... e antes disso... para você vender essa ideia, você vendia de que modo? Sem esse conhecimento técnico que hoje você já demonstra ter. Então, o conhecimento técnico ele não veio do curso de gastronomia, ele veio da leitura do dia a dia. É a convivência ali no mato, vendo as espécies, pesquisando de onde que a espécie veio, se tem algum tipo de toxina, buscando a pesquisa nutricional, porque assim, não existia essa pesquisa nutricional que eu falei para você dos nutrientes. Foi algo que a gente foi atrás da Valéria Pascoal, mandar um abraço para a Valéria Pascoal, doutora Valéria Pascoal, que é nutricionista. Ela é dona de uma instituição de pós-graduação em nutrição funcional.
E através dela a gente conseguiu fazer análise nutricional completa de palma, mandacaru, xique-xique, porque em cada país, dependendo do solo, dependendo do clima, a composição da espécie ela muda. E aí a gente fez a espécie de tudo, pesquisa de tudo, xique-xique, mandacaru, facheiro, quipá rasteiro, velame, análise completa. Então, eu enfatizo que assim, o curso, a faculdade em si, ela trouxe aquele conhecimento técnico básico de outros países. Então, aprender pratos da cozinha francesa, da cozinha italiana, da cozinha japonesa, mas para o que eu faço, ele não trouxe conhecimento nenhum. Isso eu falo com toda certeza, porque, infelizmente, as nossas faculdades, elas não falam a língua da nossa realidade. Então, eu não aprendo a fazer uma carne de sol na faculdade, eu não aprendo a fazer um cuscuz básico na faculdade. A gente tem cuscuz marroquino lá na aula, mas eu não tenho um cuscuz básico do dia a dia do sertanejo. Rapaz, que observação relevante. Então, se a gente for analisar... A gente pensa, faculdade tem de tudo. Exato. Então, ali vai ensinar, não tem. mas... E aí, é importante falar isso porque não é desmerecendo o que é ensinado hoje na instituição. É extremamente importante. Perfeito. Mas não condiz com a minha realidade. Então, é importante aprender sobre cozinha francesa, é extremamente importante. Desde que eu aprendesse também o básico da cozinha nordestina. E o básico da cozinha nordestina muitas vezes não é aplicado porque não tem docentes que são daquela realidade, na maioria das vezes. Mas é isso. É importante o conhecimento técnico adquirir sobre a cozinha francesa. Mas... Anotem aí, logo, logo, no curso de gastronomia, professor Domingos Timóteo, dando aula sobre cozinha nordestina. É uma profecia, viu? Mas eu digo assim, mas eu acho que vai chegar nessa evolução, porque isso que você está colocando é uma verdade. E cada vez mais os cursos, as relações como todo de negócios, elas tendem a se aproximar a uma realidade. Exato. Você vê no digital, o que é que se fala muito, o que é que se faz crescer muito? É a humanização, é a coisa real. Porque quando você pega, como você bem colocou, vai aprender sobre cozinha francesa. É ruim? Não, lógico que não. De forma alguma. Mas a realidade lá da França, lá das origens. Por que não também ter das origens nesse aspecto? E aí é interessante, eu posso usar e dizer que, no caso, para o alimento vindo do cactus ou vindo dessa família aí é que não tem mesmo. Se aqui no Brasil não você... tem. Então, a disciplina que o Timóteo vai ensinar na faculdade lá de gastronomia vai ser exatamente sobre os pratos oriundos dos cactos. É isso. Exatamente. Mas me diga uma coisa, Domingos, você tem tido ao longo desse tempo sido reconhecido ou tido apoio do ente público, da instituição governamental, seja municipal, estadual, federal? Como é que você vê isso? Se a gente for falar de forma direta, não tem. Assim, de forma efetiva. Se eu for falar do meu trabalho, não tem. Sim. É um trabalho que é feito de forma autônoma. Entendi. Então, aí, para produtos específicos, houve o apoio público do Sistema S, por exemplo, Sebrae. Certo. Sebrae foi um grande apoiador na construção e do lançamento desse livro, Sebrae Alagoas. Sim, perfeito. Perfeito. E eles realmente são muito bons e prestam esse trabalho. Falando de ente público, a instituição que apoiou o Sebrae. Tá, mas também nunca foi na sua cabeça uma coisa tão esperada, tão... Você tem buscado corrida atrás No início eu busquei, depois abri mão. Abriu mão. Exato. Então, assim, para produtos específicos é importante buscar o apoio, que de fato traz um retorno para aquela região. Mas, no geral, no cotidiano, não. Não quero entrar no detalhe, não precisa também, mas é bom entender o que é que se passa na mente do Domingos com relação à política atual, né, principalmente essa questão, e repito, não estou aqui querendo explorar que você se declare A ou B ou C, nada disso, mas apenas com relação ao desenvolvimento. Quando você fala do sertão, quando você fala da fome, quando você fala de investimentos para melhoria da qualidade de vida, e você, obviamente, que tem um trabalho que não está pensando só em você. Exatamente. Né? É lógico que, naturalmente, as coisas vêm, né, como tem acontecido, algumas portas que vêm se abrindo. Mas você fala na população e tudo. O que você espera
de mudança ou de melhoria para o sertão, para aquela região, nesse contexto aí. Principalmente para essas crianças que, como você, com 8, 10 anos, estavam ali lutando, sonhando. Você é um cara esperançoso, você é otimista, como é que você enxerga isso? Então, eu sou um otimista. Acho que Uma pergunta meio cabulosa, né? Eu sou um otimista, mas assim, falando da realidade atual da política brasileira, analisando pelo hoje. Sim, e fica à vontade, Cara, expressa o seu pensamento, nós sua vontade, sem estamos problema. numa decadência absurda. Vamos analisar hoje o nosso cenário. Não vou falar de A ou de B ou de C, mas nós chegamos no fundo do poço. Não é o brasileiro, ele não vai para a urna esse ano votar no que vai ser melhor para o nosso país. Nós vamos votar no que vai ser menos pior. É verdade. O que menos vai trazer danos para a nossa realidade daqui a 4 anos. Não sou a favor de reeleição, não sou a favor de estar repetindo carteira. Eu acho que já passou da hora do Brasil acabar com isso. Então, do cenário nacional, o que a gente tem hoje nenhum presta. Independente de lado, independente de ideologia. Mas a gente tem que votar, infelizmente. Então, a falta de uma alternativa faz com que a gente vote em algo que vai ser menos pior, mas que a gente sabe que não presta. Cara, que verdade, que verdade. Eu tô dizendo assim porque eu penso assim também, velho. A gente tá realmente no beco sem saída. Infelizmente. Mas assim, pensando no que eu espero, aí sendo esperançoso, né? Eu espero que o que se eleja ou se reeleja, ele de fato leve política efetiva para o sertão, política pública efetiva, principalmente voltado para a água. O que é difícil, né? Porque os caras já tiveram a oportunidade, né? Exato. Já tiveram na cadeira com a caneta na mão. E não todos eles jogaram a caneta fora. Exato. Imagina. Mas Domingos Timóteo é um homem de fé? Sou homem de fé. Tenho fé. Eu acho que, principalmente, assim, sempre fui um cara de fé, mas depois do acidente que eu sofri recentemente, acho que essa fé, ela aumentou muito mais. Aumentou mais. Então, eu coloquei o pé do outro lado e voltei. Fiquei em coma 7 dias. E, assim, Caramba. A cabeça, ela muda completamente. A perspectiva de vida, enfim. Eu geralmente eu tenho mais tempo contigo, quero explorar mais aí a tua mente, que tua mente é uma mente diferenciada, uma mente muito boa, inclusive de absorver conhecimentos e sempre que eu vejo alguém jovem, né, assim, bem jovem, que já começa a explorar ideias que a gente percebe que serão preservadas pelo conteúdo que tem, eu fico muito empolgado. Mas eu vou aproveitar e fazer 2 perguntas que eu faço geralmente mais no fim, que é 2 momentos que todo ser humano em algum momento passa, né? Em algum dia da vida, que é um momento sombra e um momento luz. Para você, na tua trajetória, com 25 anos, qual foi o teu momento sombra? O acidente. Assim, que tá recente, tá bem claro ainda na mente. Eu acho que o acidente, o período que eu fiquei em coma, ele foi esse momento sombra. Cara, eu queria estar assim, eu fui surpreendido que eu te vi uns meses atrás. Isso, 3 né? meses. 3 meses atrás a gente viu, conversamos, abraçou e tal, de boa, Exato. E hoje vi você diferenciado, reflexo do acidente. Como foi esse acidente mesmo? Então, foi um acidente de moto, em uma curva, em uma estrada lá em Canindé de São Francisco. E eu acabei fraturando uma vértebra da coluna, fraturei o fêmur, 2 fraturas no fêmur. Passei o período acamado, de cadeira de rodas, mas assim, graças a Deus, uma evolução que foi muito rápida, até pelo histórico de atividade física, de alimentação. Então foi uma recuperação muito rápida, graças a Deus, mas ainda estou nesse processo, estou andando de muleta. Entendi. Inevitavelmente esse foi, pelo que me consta, um momento sombra da sua vida. Exato. O que se passou na tua mente? Então, a princípio, eu acreditava, e os médicos também, que eu não voltaria do coma. Então E eu lembro, inclusive, quando estava em coma, assim, ouvindo as vozes, que o médico falava que não durava 24 horas, conversando com a enfermeira. Caramba. E aí foi no momento que eu estava entubado. Então estava muito mal mesmo na ala vermelha. E aí eles extubaram para fazer como é que chama aqui? Traqueostomia. Traqueostomia. Então extubaram e quando eles exturbaram, que esperaram lá para ver se teria alguma reação, eu acabei acordando estabilizado, já não precisou fazer a traqueostomia, que é um procedimento invasivo, assim, Exato. muito E forte. aí, a partir desse momento, começou a evoluir
muito bem Eu a fiquei recuperação. curioso, Domingos. Você fala que estando em coma você conseguiu ouvir assim? Isso. Eu estava em coma induzido. Então, no terceiro dia que eu estava no hospital, eu tive uma embolia pulmonar. Que geralmente, assim, eu tenho um percentual de óbito muito grande. Então, quando a embolia pulmonar atacou, eu comecei a infartar também. A gordura ali na veia do que liga o pulmão e o coração. E aí, nesse momento, foi que eles me entubaram para estabilizar, para fazer o tratamento pulmonar. E aí, enfim, eu estava em coma, só que eu me batia muito, eu ouvia, até eles colocarem a sedação máxima, que foi quando eu apaguei. Apagou, né? Exato. Até aí você ouvia até. Ouvia. E pensava... Eu não conseguia reagir. E Tá. era como se eu estivesse no pesadelo constante. Então, eu estava ouvindo o que eles falavam e era como se a escuta transformasse em uma realidade alternativa na minha mente e aquilo virava um pesadelo constante. Então, era 24 horas num loop ali que ia e voltava para a mesma realidade, tentando sair, igual aquele filme de terror, realmente. Nessa hora, o que foi que mais tu pensou? Eu pensei, não volto. Assim, passava na minha cabeça, era, caraca, 25 anos. Isso eu pensava, na verdade, antes de chegar no estágio do coma. Eu ficava pensando, caraca, com 25 anos, será que eu vou morrer aqui? Não é possível. E aí ficava conversando ali na minha cabeça. E assim, hoje eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu percebo que não tenho motivo para ficar triste, para ver isso de forma negativa. Foi, de fato, um milagre. Primeiro, na hora do acidente, de cair no meio de um monte de pedra, e não fiquei com nenhum arranhão. Se você olhar para mim, nem percebe que teve um acidente. Eu te vi, eu ia inclusive dar um abraço. Exato. Os ossos estão quebrados, mas eu não fiquei com um arranhão no corpo. Eu caí em cima de um monte de pedra e não fiquei com um arranhão. E apesar dos ossos quebrados, assim, não tenho do que reclamar no dia a dia, é acordar sorrindo e dormir sorrindo e agradecer a Deus por estar vivo. E eu toquei nesse assunto, eu ousei tocar nesse assunto porque eu percebi você forte. Eu não costumo ser delicado quando eu percebo que vou tornar inconveniente. Mas nesse caso aí, isso foi um momento sombrio. E o momento luz? O momento luz foi justamente esse também. Assim, o momento sombra foi o acidente, foi assim, o dia a dia ali, o tratamento do coma, que ele foi muito pesado, até pós-coma no hospital, durante as cirurgias. Mas passando dessa turbulência toda, é perceber que diante do que eu tinha passado, qualquer dificuldade que aparecesse não era nada. Então, uma dificuldade de uma falta de política pública, por exemplo, uma dificuldade de alguma meta que eu quero atingir e não foi atingida no dia, no mês, no ano, ela é uma dificuldade temporária que eu tenho que reavaliar e continuar persistindo. Mas que diante daquilo que eu passei, ela é apenas mais uma meta que deve ser ultrapassada e que se não chegou naquilo que eu esperava é porque não era de ser. Então vamos partir para outro caminho. Olha que visão, né? A mente abre, né? Sua mente abriu, porque tipo assim, o pior eu já passei. Exato. Acho que a grande sacada é essa. A grande sacada é essa, assim. O pior eu já passei, o que vem agora... Eu poderia reclamar por, vou fazer minha palestra no Tracto, vou ter que entrar de muleta, mas assim, agradecer, porque quando a gente planejou a palestra para o Tracto, a gente planejou para eu entrar de cadeira de rodas. A Helena está aqui de prova, foi ela que produziu comigo, e a gente planejou de entrar de cadeira de rodas, e a recuperação ela foi tão boa que eu já estou caminhando normal de muleta, consigo ter essa mobilidade. Então, é algo que aparentemente é uma dificuldade, mas que tendo passado o que eu passei nesses 3 meses, é uma evolução absurda. Absurda. De modo que você trata como um momento luz. Momento luz. Momento luz, exato. Acho que assim, existe o Timóteo antes do acidente, como pessoa, como ser humano, e existe o Timóteo pós-acidente. O que é que o Timóteo pós-acidente diria ou falará para o Timóteo antes do acidente? Planeje o amanhã, mas não deixe para fazer o amanhã que você pode fazer hoje. É isso. Muito bom, cara, muito bom. Planejar amanhã vale a pena, mas deixar de viver hoje nunca, né? Não vale. Não, né? Qual o melhor momento da sua vida? É hoje, né? É hoje. Domingos, eu queria ouvir um pouco sobre esse conteúdo da tua palestra, né? Obviamente que muita gente vai estar lá no Tracto, mas a gente já fica curioso. O tema e como é que tu desenvolveu essa palestra aí, a técnica que tu vai usar, como é que tu vai... É uma palestra
que se for resumir em uma palavra, é uma palestra simples. É mostrar que um garoto que não tinha o básico para comer com 7 anos de idade conseguiu transformar a própria realidade com o símbolo da fome em um produto de alta gastronomia e uma geração de renda não só para mim, mas para dezenas de pessoas que trabalham no entorno dessa pesquisa. Então, é mostrar que o agricultor que está no sertão, que durante a seca não tinha o que vender, porque não produzia o milho e o feijão, hoje pode plantar cacto e vender o cacto para as receitas e gerar renda em cima disso, preservando o meio ambiente. É mostrar que, independente da realidade que a gente está, você pode chegar onde quiser. E eu quero chegar muito mais. Eu quero chegar no meu programa, inclusive em 2023, nosso objetivo, a nossa meta é um programa de TV meu, Rede Nacional. Eu quero o meu programa. Boa. De gastronomia, de entretenimento. Ele já respondeu uma pergunta que eu vou até repetir. É que ele pensa para o futuro. Mas aí, muito bom. Exato. Fico contente, cara. Eu gosto da comunicação. Eu era um garoto muito tímido, mas gosto de falar. Gosto de pesquisar, sou curioso. Então, eu quero levar essa curiosidade para a TV, não só em participações, mas de forma frequente. Boa. E eu não tenho dúvida do sucesso disso aí, porque assim, o pouco tempo, olha que o nosso episódio é um episódio enxuto, mas assim, o raciocínio, a sequência do raciocínio, a forma como você coloca, e esse diferencial, a simplicidade é o que Exato. Faz as pessoas entenderem então, assim, melhor. Na palestra eu falo da minha infância, que aí é a subsistência, é quando a gente tinha o básico para se alimentar, e o básico era aquilo que a gente produzia. E eu falo da inovação na gastronomia, que é justamente o acesso à leitura da gastronomia, a frequência da pesquisa, os testes na cozinha, e o que liga tudo isso, o que transformou foi a leitura. Esse é o básico. O que fez com que aquele garoto, no meio do sertão, se transformasse no rei do cacto, como as pessoas me conhecem hoje, Sim. Foi a leitura. A partir do momento em que eu leio histórias de inovação, de que eu leio o básico de um livro didático, eu começo a traçar a minha própria realidade. Eu costumo dizer que quanto mais palavras a gente conhece, mais a nossa realidade ela se estende. Porque quando eu começo a escrever coisas que ainda não aconteceram, mas eu traço aquilo que eu estou escrevendo como meta, aquilo já se torna realidade. Então, o meu livro, o primeiro livro, ele foi idealizado em 2011. Em 2011 eu tinha 14 anos de idade. Em 2011 eu falei, eu vou escrever um livro. E comecei, lancei em 2018. Em 2019 eu lancei o segundo, que é esse aqui. E esses livros, eles mostram a evolução da minha leitura. E essa leitura, ela vinha junto com a escrita. Porque quando eu testava uma receita que não dava certo, eu escrevia. Entendendo o que deu errado naquela receita, eu mudava, eu alterava os ingredientes, eu alterava o processo e testava novamente até dar certo. Quando dava certo, eu escrevia ela completa. Partia para a criação de outra. Então, essa leitura e essa escrita foi o que trouxe essa grande quebra aí de realidade, da subsistência para a inovação. Isso é o principal conteúdo do tua palestra. Muito boa. Eu fiquei curioso, não vou deixar para depois, para saber das receitas todas que você criou, né, que você vê que tem várias, qual é a receita que você elege como a cereja do bolo? Olha, se eu vou puxar uma sardinha para a nossa startup, o produto hoje que tem a maior aceitação de mercado assim, é unanimidade. Até hoje, ninguém provou. Já provou alguém, Helena, que não gostou? Ninguém provou e disse não gostei. É a nossa geleia de chique-chique. A geleia de chique é absurdo, é absurdo. Assim, ela vai com o básico de um biscoito creme cracker ou um queijo de cabra maturado. Assim, ela combina com tudo. E eu me proponho, estou me oferecendo já, deixando acertado, que eu vou para Canindé de São Francisco provar. Combinado. Da geleia. Vou aguardar você lá e vamos planejar aí uma degustação na beira do rio. Leva o TheCast para lá também. Fazer uma degustação na beira do rio. Na beira do rio. Então, essa é a receita número 1. Essa é a receita número 1. E na sequência, você teria qual? Cocactus. Cocactus. A cocactus, que é uma receita básica. Sim. Receita é uma cocada de cactos.
Mas assim, extremamente saborosa. É única. Você falou, Timóteo, da startup. Isso. Startup, para quem escuta, vai dizer assim, caramba, e o que é que tem a ver gastronomia, assim, comida, né? Tô Isso. falando para quem está no basicão aí, no elementar. De onde surgiu a ideia de você enquadrar, né? E por que startup e de onde surgiu isso? Então, a nossa startup, a Rei do Cactus, ou Sim, como nós intitulamos, ela vem com o objetivo justamente de levar uma solução para um problema que é secular, certo. que é o problema da falta de geração de renda durante a seca. É pegar um produto, símbolo de miséria, mas com potencial de produção. As técnicas de cultivo foram todas eu que criei. Certo. Então, levar a solução para o agricultor de como produzir, para a gente ter a matéria-prima de comprar e usar nos nossos produtos que vai chegar até o mercado. Então, ao mesmo tempo que eu estou com a visão de ganhar dinheiro, de produzir lucro, eu estou com a visão de solucionar o problema básico daquela comunidade onde eu estou inserido. Sim. Então é basicamente isso. E a Não, Rei do isso Cacto, ela tem um leque gigantesco de produtos. A gente tem o básico, que é o que mais sai, que é a geleia de xique-xique, Sim. doce de mandacaru, quebra-queixo de vários sabores, cocadas de vários sabores, desde a cocada de cacto, a cocada básica de coco queimado, cocada branca, partindo para doces de corte. Então, em breve, e hoje a gente está ali no interior de Sergipe, onde tem a divisa de Sergipe, Alagoas, Bahia e já próximo da divisa com Pernambuco. Então, a gente atende esse público hoje. Mas até o início do ano, nosso objetivo é atender o Nordeste todo. E numa perspectiva de um prazo um pouco maior, atender o país inteiro. E aí levando desde produtos de varejo, de coco, de amendoim, que é produzido no dia a dia, até aquele mais sofisticado, direcionado a restaurantes, a hotéis. A startup já está estabilizada, já existe. Isso. Tá... A startup está estabilizada. Existe algum anjo investidor, algum investidor? Não. Tá? Hoje nós temos a nossa equipe, que é o Fábio Henrique, que está inclusive em São Paulo agora, o Denison, as meninas que estão presentes aqui hoje. E estamos no processo agora, a gente tem a produção em pequena escala, como eu te falei. Certo. E essa aceleração, ela vem a partir da construção da nossa fábrica, com um espaço já um pouco maior, que está planejado para iniciar agora no final do ano. Que bom, cara, que bom. E ficará na cidade que você Canindé de São Francisco. Na própria cidade de Canindé de São Isso, exatamente. Francisco. Inserido em uma comunidade periférica, que ainda não tem o básico de saneamento, enfim, esgoto. Então, o nosso objetivo é instalar a nossa fábrica nessa comunidade, onde eu cresci, inclusive, para que a gente possa transformar, além dos agricultores que estão fornecendo, essa comunidade, trazendo as pessoas que estão ali para a produção. Então, é gerar emprego, levar renda para dentro da comunidade que eu cresci. A ideia não é ir para fora, não é o produto, ele vai chegar longe, mas a transformação ela é interna. Muito bom. O TheCast está muito contente aqui recebendo o Domingos Timóteo. E assim, eu vou dispensar algumas perguntas que eu faria depois de tudo que já ouvi. Né? Porque se eu for fazer aqui, como é que você se vê daqui a uns anos, a um espaço? Você é muito feliz, de forma muito feliz, já colocou. A gente já imagina a tua trajetória, né? Lógico, está no imaginário, mas assim, com toda essa, com a equipe, com a ideia da startup, com a ideia inovadora, com um terreno fértil, que é um terreno onde vai estar ajudando pessoas, principalmente numa área esquecida, porque querer montar negócios à beira-mar, querer explorar o turismo, querer ficar nas grandes metrópoles, isso aí realmente é o mais natural. Agora, ir para o sertão, né, e valorizar um item, um produto que historicamente sempre foi para o animal, realmente é diferenciado. Aí a gente tira o chapéu. Obrigado. Não tem a menor dúvida. Agora eu quero deixar para você, Timóteo, a oportunidade de também fazer suas colocações aí, dizer algo mais de repente que a gente deixou, esqueceu por algum motivo de falar, e você ficar à vontade e dar seus agradecimentos. Então, no momento, só agradecer realmente o espaço, a oportunidade. E mandar um abraço para minha família, minha equipe, que eu acho que sem uma boa equipe a gente não consegue executar um bom trabalho. As ideias são muito boas, os projetos são muito bons, mas a execução ela tem que vir com a equipe trabalhando em sincronia. E isso eu percebo que a gente está fazendo e pensando a curto, médio e longo prazo, prezar por essa equipe,
fazer com que ela se multiplique de acordo com o crescimento da startup e, basicamente, mostrar para o mundo a nossa riqueza e desmistificar o sertão. É o principal objetivo como pessoa, como ser humano, é desmistificar o sertão em alguns momentos para o próprio sertanejo e para o próprio nordestino. Porque uma das barreiras que eu via no início era principalmente do nordestino aceitar comer cacto. Era mais fácil o sulista do que o nordestino. Então, quebrar essa barreira, quebrar esse paradigma já é um grande avanço. E mostrar isso para o mundo. Que bom, cara. Isso tudo passa por um negócio chamado credibilidade, né? As pessoas acreditarem. E você Exato. passa isso. E esse desafio que você falou aí, essa barreira realmente, ela precisa ser cada vez mais transponível, né? Exatamente. Que é fazer com que nós, nordestinos, acreditemos mais em nós, né? Infelizmente, existe ainda muito... Isso foi plantado ao longo dos anos, né? Aquela síndrome de inferioridade, de achar que nós não somos, nós não podemos, nós não temos, nós não vamos conseguir. Isso não é verdade. A gente pode sim conseguir. Exato. E uma coisa que eu sempre prezei foi por características que eu gosto de usar no dia a dia e usar nos programas. Que algumas pessoas falavam, mas você vai de chapéu de couro, mas você vai de sandália de couro. Sim, eu gosto de usar no dia a dia e eu vou usar, independente se vai parecer caricato, enfim. Eu gosto de usar. Não estou usando sandália de couro hoje, porque o pé, assim, às vezes não dá para encaixar, mas... Voltará aqui com a sandália de couro para lançar o novo produto aí. A nova receita do Timóteo Domingo. Domingo Timóteo vai ser lançada aqui no TheCast também. Combinado. Ok? Muito agradecido a você, Timóteo. Sucesso nessa sua jornada. E a você que nos segue e nos acompanha, desejamos aqui um forte abraço e não deixe de passar adiante esse episódio com o nosso convidado, Domingos Timóteo, que também aqui representou o Brasil no personagem, na figura do nordestino raiz, que além de ser, defende o nordestino. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.